Seja bem-vindo a mais um episódio do Capacite Podcast. Hoje estamos no episódio número 13. E mais uma vez com o nosso convidado Andrei Vargas, nosso queridíssimo, né? Estamos fazendo no segundo, né? É o segundo. Mais Terceiro um. eu posso pedir a música. Então esse vai ser um podcast especial Dia dos Pais, né? Então você vai estar vendo esse podcast muito provavelmente na segunda-feira, né? E no domingo foi Dia dos Pais e hoje nós vamos comentar um pouco sobre paternidade, vamos comentar um pouco sobre a figura do pai, né? A importância da figura do pai dentro de uma família e nós que somos da área de comércio exterior, né? O Andrei, ele é CEO, diretor, cara fortíssimo aqui na região, na área de comércio exterior e consultoria, que é da Fest Consultoria, né? Da tua empresa. Então, a gente vem discutindo muito sobre essa questão de como é ser pai e atuar no comércio exterior, né? Na loucura do comércio exterior. Porque muitas vezes a gente fala com os fornecedores, muitos estão na China, então é durante a noite, né? Muitos, né? Tem Nova Zelândia, tem... Cara, tem... Para tudo quanto é canto. Para o mundo inteiro, entendeu? Então, assim, atrapalha um pouco o fuso, né, cara? É complicado. Eu quero, né, que tu que tem mais experiência nessa, que é mais a tua área, né? Queria que tu me contasse aí, cara, como que é ser pai atuando no comércio exterior, cara, né? Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez, né, por esse convite. Tá aqui presente no podcast e poder compartilhar com vocês, aprender um pouco mais também e trazer, de alguma forma, uma mensagem para o público de vocês aqui, né? E então, como é ser pai no comércio exterior, né? Pois é, cara. Eu posso dizer que não é uma coisa fácil, a gente tem que se desdobrar um pouco, né? Ou melhor, se reinventar. Certo. Porque, querendo ou não, a paternidade ela muda. Fora a parte emocional, sentimental, vamos no objetivo em si, na forma prática, referente a horários, né? Então, nós temos que tentar se aperfeiçoar e se adaptar, porque, como você bem citou anteriormente, durante o dia nós trabalhamos, né, na empresa, no escritório, temos o tempo em casa também com a família, com a minha esposa, Juliana, um beijo, e com o João, que está com 1 ano e 5 meses agora. E, ao mesmo tempo, quando chega a noite, que é para estar em casa descansando, às vezes, infelizmente, ou felizmente, né, a gente está se comunicando com fornecedores para resolver assuntos de importação. Alguns detalhes que é muito mais fácil resolver de forma direta do que por e-mail. Isso, eu também, né, nós temos o Davi, eu e a Tuane, que tem 3 anos, e a gente também passou e a gente passa por isso muitas vezes, né, e às vezes é difícil, né, tu ter que... estás ali com teu filho, às vezes fazendo dormir, né? Tá todo mundo, acabou de dormir, de repente o telefone, estás ali, toca. Aí tu vê um chinês querendo conversar sobre documentação, ou recebe mensagem né, do cara, ou fica pitando e-mail. Então, há alguns cuidados que a gente tem que tomar, por exemplo, que eu passei, que antes não tinha, né? Foi uma mudança depois que eu me tornei pai, silenciar... caixinha do computador em criar casa. Uma rotina, né? Eu criei uma rotina, isso já antes do João, né? Isso era um acordo entre eu e a Ju, porque teve uma época que não tinha horário, era 1h da manhã, 2h da manhã, ela já estava dormindo do lado e eu estava com o laptop na cama. Então, a minha companheira de sono era a minha esposa e o meu laptop. E não tinha horário. E decidimos, né, já isso anos atrás, modificar essa rotina e ter uma rotina mais saudável no sentido do sono e daquele momento em casal. Então preferimos, vou definir um horário. E hoje eu consigo aplicar um pouco isso, definição de horário. Isso eu acredito que é muito importante, principalmente assim, falando de mim, né? Entre o horário das 10 horas da noite e as 2, 3 da manhã. Eu acho que essa janela de sono é extremamente importante para a tua qualidade de vida, né? Por quê?
Cara, em 4 horas, porque meia-noite, o que é meia-noite? Pô, é o meio da noite. Já tá na metade já. Entendeu? Então, antigamente, o que acontecia? Pô, meio da noite era um horário de sono profundo, né? Tu começava a dormir lá às 7, 8 horas da noite e meia-noite. Então, esse horário da meia-noite até 2, 3 horas da manhã são horários fundamentais, assim, para a qualidade de vida, Sim, né? sim. Então, o comércio exterior, principalmente no meu caso, que eu sou uma pessoa com hábito noturno, né? E eu venho, assim, cara, trabalhando duro. Só madrugando, né? Trabalhando duro, porque assim, ó, eu, na minha vida, né, profissional, eu normalmente começava a trabalhar 8, 9 horas da manhã, só que não tinha hora para terminar. Só que hoje eu entendo que é melhor você ter hora para terminar e não ter hora para acordar, né? Seria melhor você dormir 8 horas da noite e acordar às 4 da manhã para falar com o chinês, do que você ficar até 2 horas da manhã e acordar às 9, 10 horas. Sim. Pela qualidade do sono, né? Não pelas horas dormidas. Correto. Então, eu acho que isso é o desafio que eu ainda estou enfrentando e a dificuldade que eu tenho. Por quê? Cara, minha vida toda foi estudar e trabalhar ou terminar algo que eu não consegui finalizar durante o dia, à noite. Aí não tinha hora. Aí, tu sabe, virar a noite estudando. Aí dormir 4, 5 da manhã, 6 da manhã, dia nascendo, eu não tinha ido dormir. Então, né, eu venho trabalhando em mim isso para corrigir isso, sabe? Eu sinto assim que eu tenho uma dificuldade. Às vezes até falo, pô, cara, eu tenho TTAH, não pode, porque de um tempo para cá eu venho com esquecimento, assim, é absurdo, né? Absurdo. Mas, né, eu estudando um pouco mais, pô, o que pode estar acontecendo, né? E uma delas é essa falha noturna, do sono, da falta da qualidade do sono, não das horas dormidas, mas da qualidade do sono. Realmente, quando deitar, botar a cabeça no travesseiro e esquecer. Né, cara? Então... não, eu tento fazer isso. Venho conseguindo fazer há algum tempo, mas no começo foi mais difícil. Então, a tua maior mudança hoje, né, quando tu se tornou pai, então tu acha que foi tentar fazer esses horários, essa mudança de horário, ou tem alguma outra coisa que... Referente no que tange o trabalho no comércio exterior, foi realmente me adaptar à nova rotina de horário. Isso acho que para muita gente, referente a trabalho em si, né? É você conseguir conciliar a atenção, né, a um novo filho e para sua esposa, né, para a família em si, mas ao mesmo tempo não cair a tua produtividade no teu trabalho. Eu sou muito sistêmico, né? Sistemático, então se eu percebo que eu estou caindo no sentido de produtividade, aí eu começo a ficar um pouco nervoso, aí eu tenho que me ajustar. Então foi isso que pegou mais no início. E na questão de viagens, cara, que assim, tu trabalhando no comércio exterior, tu vira e mexe tem que ir viajar, ou vai, né, visitar clientes aqui dentro do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Mato Grosso, que é parte do agro, e também viagens internacionais para desenvolvimento de fornecedores, né? E, cara, como é que é isso daí? Tu é muito apegado com o teu filho, tu sente muita falta? Eu tive a sorte, não sei se pode falar de sorte nesse sentido, né, mas acho que todos vão entender. Antes da pandemia, eu tinha uma rotina de viagem constante, seja para fora do Brasil ou no Brasil, visitando clientes. Então, a viagem ela estava muito mais presente na nossa rotina. Seja sozinho a trabalho ou com a Ju também, né, que foi sempre a minha parceira de viagem. Quando veio a pandemia, nós demos essa pausa, né? Acho que para todo mundo foi dada essa pausa forçada e criamos novas rotinas. No final da pandemia é que o João nasceu, né? O João nasceu o ano passado, mas desde a gravidez da Ju para cá, nós não tivemos mais essa ida para fora, vamos dizer assim, do país, seja em viagem a trabalho ou a passeio, e aí eu consegui me segurar e me adaptar
a tecnologia está aí para poder ajudar, né? Conversar com fornecedores. Então não fui mais em feiras, porém, dentro do Brasil, aí a gente se obriga, como você falou, 1 hora em São Paulo, interior de São Paulo, que eu vou bastante. No Mato Grosso é um pouco menos, mas também temos cliente lá para exportação, né? Então, eu estou conseguindo me adaptar. Mas aquela rotina antes de viajar, não importa a data, não importa para onde, eu não faço mais. Eu fico mais preso em casa porque o coração fala um pouco mais alto. Eu tenho, assim, muito apego pelo Davi. Inclusive, às vezes o Davi ele me chama muito para ir dormir com ele, assim, né? Para fazer ele dormir, aí depois ele fica. Então, o dia que eu não faço ele dormir, que é no caso da Tuane, eu sinto falta. Eu falo assim, meu Deus, vontade de ir lá e pegar ele, botar ele no meu sovaquinho e fazer ele dormir, né? Mas então, me diz assim, né? Dentro da tua figura paterna, né, com seu filho, qual que é a tua maior preocupação, cara? Preocupação como um todo? Preocupação como pai, assim. Como pai. Com teu filho, tá? Olha, o que eu vou dizer? Eu acho não, eu tenho certeza que essa preocupação não é só minha. É preocupação de todos os pais hoje. Como criar o seu filho para ele chegar numa maturidade com integridade, com responsabilidade, né? Ser um homem de fato. E dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje, com tantas discrepâncias aí, né? Onde o certo está sendo visto como errado e aquilo que é errado estão tentando empurrar de goela abaixo que é certo. Isso. Então, para não entrar em detalhes, mas é bem isso. Hoje em dia, acho que o maior desafio, ou medo ou desafio, enfim, de um pai é como educar o seu filho perante tudo isso, perante a sociedade. Está muito complicado. Como não parecer, né, no nosso caso, tipo, eu sou mais que eu posso falar, que eu me considero, durante a questão, como é que eu posso dizer para não ficar ruim, né? Eu me considero uma pessoa mais conservadora. Conservadora, eu também sou. Então, assim, em que ponto a gente chega, né, ser conservador hoje é ser o patinho feio? Como ser certo é o errado? Como falar para o meu filho que ser conservador e ter os princípios familiares conservados é legal, porque os amiguinhos dele, a maioria vai dizer que não é, entendeu? E ele pode se achar mal por isso, cara. E isso é uma coisa que eu me preocupo, sim, muito, né? Então, entra um plano, né? Tu tem um plano, eu segui uma meta e eu vou seguir isso, né? Aí, né, vou deixar para ver o que tu vai dizer. Eu acredito que a nossa ideia seja parecida, similar, né? Então, eu entendo assim, que acima de qualquer coisa, você tem que seguir os teus princípios, né? Seguir os teus objetivos e não recuar. Então, eu não abro mão dos meus valores. Eu sou cristão, né? Somos cristãos na nossa família. E eu não abro mão dos meus valores. Então, eu vou ensinar os caminhos para o meu filho. Né? Vou ensinar qual é o caminho certo. Não, André, você nunca errou? Lógico que eu errei. Né? Lógico que eu errei. Né? Quem não errou, nunca? Né? Somos todos pecadores, né? E tentando sempre melhorar a cada dia como homem, como ser humano, perante Deus. Mas eu vou mostrar o caminho para ele. Dentro da palavra e o que eu entenda que é melhor para ele. Lá na frente, se ele se desviar, é um resultado dele. É uma decisão dele. É uma decisão dele, né? Resultado de uma decisão dele. Tu apresentou a Constituição para ele, né? Falou, a lei é essa daqui, querido. Agora, seguir fora daqui, as consequências são consequências são deles. Mas então, o que eu puder fazer para sempre estar ao lado do meu filho, mostrar para ele, olha, o pai está aqui para o que der e vier, né? Não só, hoje estamos falando de pais, mas vamos dizer o pai e mãe, né? A minha esposa também. Nós temos esse pensamento na mesma linha. O que a gente puder fazer para cercar ele de cuidados e de ensinamentos, nós vamos tomar essa atitude até o final, até onde a gente conseguir. Agora o resultado vamos saber lá na frente. E me diz uma coisa,
uma curiosidade agora particular. Você vem de uma família cristã, né? Você já tem esse exemplo dentro de casa para ser seguido, assim, na questão da palavra e tudo mais? Tu já cresceu nesse meio ou você se converteu ao longo do caminho? Na verdade, minha família, a maioria são católicos, né? Cristão é aquele que segue a Cristo, né? São católicos e eu sempre fui o menino forçado a ir na missa aos domingos, 6 horas da manhã tinha que estar arrumado e ir à missa, né? Então eu tive essa cultura, né, dentro de casa, numa época pela minha mãe, depois minha mãe veio a falecer e pelo meu pai, né, morei mais tempo com meu pai aqui em Santa Catarina, então eu tive vamos dizer, esse início, né, do caminhar. Mas depois na juventude aí era só alegria, só festa, né? Aí me desviei um pouco e eu fui realmente ter a minha conversão de fato. Foi em 2015, junto com a Juliana, que nós tivemos a nossa conversão. Somos evangélicos. Certo. E sim, dentro da tua família, quando, né, quando... E tem a minha irmã também, que teve a conversão, depois o meu pai também, tudo. Mas assim, na tua figura de criança, né, dentro dessa parte familiar, então tu não tinha, a tua família tinha o hábito, por exemplo, de ler a Bíblia? Para ser sincero, na minha infância, não lembro disso. Eu sempre tem esse hábito. Me considerei cristão. Na minha família também eu fiz crisma, catequese, fiz tudo isso, né? Mas, que era forçado? Era para fazer. Tem que fazer? Tá bom, vamos fazer. Isso, minha mãe falava. Mas eu não sabia o sentido, né? Isso, minha mãe falava tal. Mas assim, a minha mãe nunca sentou comigo para ler a Bíblia. Mas sempre falou para eu ir para a igreja, sempre falou para eu ir fazer negócio tal, parar. Então, eu falo assim, que eu venho de uma família cristã, mas a minha conversão veio faz 2 anos, lá com 30 e poucos anos. Mas a conversão não é uma conversão numa religião. Não é uma conversão de peguei a Bíblia, vou entender esse negócio. Né? Quero ler de cabo a rabo e entender esse negócio, ver o que está escrito aqui. Que todo mundo fala disso, cara. Todo mundo, né, comenta. Então, eu não me considero uma pessoa assim, muito religiosa, na questão de... isso, de placa. Sou evangélico, católico. Cara, eu sou cristão. Eu sou cristão, sigo os princípios que estão na Bíblia, né? Vou na igreja evangélica, como também vou lá na sinagoga do pessoal, eu vou, sabe, casei dentro da igreja católica, então, né, tudo está ali, Cristo está presente na maioria desses lugares que eu frequento. Quase todos não, em todos, né? Então, cara, eu quero, né, diferente de mim, né, que meu filho cresça, né, tendo conhecimento da Bíblia. Porque, assim, depois que eu tive um maior acesso àquilo, cara, minha vida mudou. Sim, mudou como pessoa, mudou como entendimento. Muitas coisas aconteciam, a gente não entendia o porquê, e agora a gente sabe. Então, se eu quero aprender economia, está ali dentro. Se eu quero aprender desenvolvimento pessoal, está ali dentro. A gente passou 30 anos, eu no meu caso, né, procurando É um livro, é uma caixa de ferramenta. Eu falo que a Bíblia é uma caixa de ferramenta. Não sou um conhecedor, estudioso, né, da Bíblia, mas, enfim, o que eu consegui aprender até agora, desde a minha conversão, eu acredito que a Bíblia é uma caixa de ferramenta e tudo que nós precisamos está ali dentro. E as pessoas não percebem isso. Né? Às vezes vão buscar conselhos onde não precisa, chorar para quem não precisa, sendo que ali tem um ensinamento fundamental para tudo que nós precisamos. É interessante, você lendo a Bíblia, você descobre que, poxa, como é que eu não sabia disso? Né? Então ela te adverte, te traz muito ensinamento para o nosso dia a dia e não tem data para início ou fim, ela é atual. Ela sempre é atual. Ela foi escrita... Atual. Né, para o futuro. Levou há 2.000 anos atrás e
E ela é atual até hoje. Do princípio ao fim, né? Então lá vai até o final do Apocalipse. Então, quando acabar tudo, ele fala do início, meio e fim, né? E meu entendimento é exatamente esse, né? Por exemplo, eu sou mentor, tenho minha mentoria. Você é mentor, tem sua mentoria, tem seus alunos. Mas, cara, eu fiquei buscando isso por muito tempo. Eu estudei muito, fiz muitas mentorias, fiz muitos cursos e tal. Mas, no fundo, se a pessoa tiver vontade mesmo de aprender alguma coisa, cara, ela vai sentar, vai pegar aquele livro... E vai ler. E vai ler, não tem o que ela busque que não esteja ali dentro. Tanto que dentro da minha mentoria, por exemplo, tem várias passagens bíblicas. O grande... desculpa, até aproveitando o gancho, sobre a conversão, né? A conversão, ser cristão ou evangélico, enfim. Quando nós realmente declaramos que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, né? Eu entrego a minha vida a Ele, então essa é a nossa conversão, é a nossa aceitação como Cristo sendo o nosso piloto, vamos dizer assim, da nossa vida. Já na nossa cabeça já muda de fato muita coisa, o nosso entendimento, e as pessoas têm que principalmente entender que elas não precisam melhorar para depois se render a Cristo. Né? Esse é o grande, eu acho que é o grande erro. Esperar quando eu preciso melhorar, eu preciso sair desse pecado para não. Pra depois. Você tem que realmente se render a Cristo, e aí sim ele vai fazer o trabalho em você, logicamente que depende de cada um, a ação de cada um, mas você vai você vai melhorar ao longo da sua caminhada com Cristo. Né? E desculpa, você ia falar. Não, e perante a palavra, você tem muito mais valor, uma ovelha desviada, né, valem mais por 99 justos, né? Tem a passagem na Bíblia que fala sobre isso. Então, é justamente isso que tu estás falando. Pô, cara, se tu tá passando por essa dificuldade, fala, pô, não, deixa eu terminar esse pecadinho aqui, e quando eu conseguir me livrar dessa bucha, eu vou estar com vergonha de Jesus, estar com vergonha de Deus, e é justamente o contrário, cara. Não, abre o coração e vai, e se entrega, porque com certeza, ao longo da sua caminhada, você vai sendo incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos incomoda. Cada vez que você toma um passo, você quer tomar um passo errado, ele vai te puxar a dizer, não vai por aí, vem por aqui. Então, eu sou uma pessoa perfeita? Não, longe de mim ser perfeito. Né? Mas eu tento a cada dia colocar numa balança o que é melhor para mim e o que é pior. E nisso você vai fazendo escolhas, escolhas mais assertivas do que escolhas erradas, diferente do passado, que com certeza eram muito mais escolhas erradas. Né? Então você vai traçando um caminho onde você consegue melhorar como pessoa e trazer algo dentro do que nós conversamos, né, para a nossa próxima geração. Então essa é a ideia, é mostrar para o meu filho, não esconder o que eu fui, né, mas mostrar o que eu fui e dizer, olha, isso foi bom, isso foi ruim. Filho, segue esse lado bom, isso que o pai está falando, porque você vai ter mais sucesso lá na frente. Seja na vida pessoal, familiar, enfim, ou empresarial. Acho que essa é a ideia, esse é o meu papel, né? Show, cara. Não, eu só sou um instrumento. Show de bola, é isso aí. Eu só sou um instrumento. Boa. Né? Eu acho que o papel de nós, como pai aqui na Terra, porque pai é Deus, que é o pai de todos nós, inclusive o pai dos nossos filhos. É verdade. Eu acho que a gente faz o papel do treinador do filho de Deus, né? Então, que é o filhinho. Nós esperamos 12 anos para ter o João. Né? Foram 12 anos de vontades, de desejos, de joelho dobrado, com a Ju tendo 2 perdas, e fora as tentativas, né, de fertilização, fecundação, o que pensar, o que tem na medicina nós fizemos ao longo dos anos, né? Acho talvez de 3 ou 4 anos, aonde chegou num certo momento que Deus foi muito claro para nós, espera por mim. Então, agora é comigo, espera. E quando chegou o momento, que foi a nossa última tentativa, quando entendemos que fomos liberados por ele, veio João.
né? Nasceu o João. Então o João, ele é um presente de Deus na nossa família. E ele é um presente de Deus não só para a nossa família, e sim para muitas outras pessoas, onde a gente procura sempre contar o nosso milagre, né? Nós temos que testemunhar esse nosso milagre, porque dessa forma a gente consegue transformar outras pessoas até, e o porquê não abrir mais a cabeça e a esperança, né? Renovar a esperança daquela mãe que está tentando, daquele pai que está tentando, porque não podemos desistir. Foram 12 anos e o João está aí, firme e forte, realizado. Show, cara. Eu não sabia disso, né? Pelo menos eu não lembrava dessa parte aí, né? Não, Essa dificuldade que vocês tiveram lá. 12 anos. 12 anos escutando de alguns, vocês têm que parar, têm que desistir, será que é para ser pai? Será? E eu sempre pensava, eu vou ser pai. Que legal, cara. Pô. Top. Então, hoje meu filho está aí, e eu vou com certeza poder mostrar para ele um pouco do que eu tenho de bom aqui dentro, e o que Deus está me dando nada mais é do que uma missão de poder levar ele mais à frente, dentro do caminho. É isso aí, ele é a nossa sementinha, né? Então ele literalmente é nossa sementinha. Então ele veio de uma árvore que deu muitos frutos, né? Deu frutos, e um dos frutos é ele, que é o fruto mais importante. E ele é só o primeiro. Pela medicina, a Juliana não poderia ter mais filhos, né? Pela medicina. Mas a gente sabe que nós não dependemos da medicina somente. Né? Nós temos a confiança em Deus. Então, vamos lá. Estamos trabalhando para o próximo. Que massa. Nós também queremos mais umzinho, não, Abi? Mais umzinho aí. Não sabemos quando, mas em breve. Bora. Vamos só ajustar os horários aí do comércio. Primeiro eu preciso ajustar os horários da mamadeira do meu filho. Né? É verdade. Porque, gente, é o seguinte, meu filho ele mama todo dia, à noite, meia-noite e de madrugada. Mas quem bota essa barra daí é a Tuane, tá? É mentira, sou eu, tá? Eu já falei pro Alex que eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele e vou dar umas dicas para ele. Certo. Não, vou aceitar com muito bom grado, porque eu preciso, porque ele acaba prejudicando essa questão da qualidade do sono. Da qualidade do sono. Tanto dele quanto o nosso, né? O João, quando ele começou a dormir, com 4 meses, começou a dormir uma noite completa, a minha vontade era já naquela noite estourar uma caixa de foguete. Literalmente, porque nós precisávamos. Né? Eu na primeira noite eu falei, Ju, não acredito, dormi a noite toda. E assim foi, né? Graças a Deus. Nós estamos aí quando ele está doentinho, alguma coisa, logicamente muda o sono, né? Ou quando aquele salto do crescimento. Mas fora isso, meu Deus, é uma benção. Dorme a noite toda. Eu tô já há 3 anos esperando por esse momento. Mas vai vir. Agora eu vou dar o sangue pra isso, tá? Bora, vamos trocar esse conhecimento. Quero esse livro emprestado ali que tu comentou. Vamos. Então, para finalizar, a gente já estamos aí nos minutos finais, né? E, cara, agora imagina, né, se essa mensagem, né, vai aparecer assim para todos os pais do planeta via mensagem do celular, e-mail, outdoor, televisão, rádio, e vai aparecer Andrei Vargas e seu @, Andrei Vargas Oficial. E aí, cara? Você quer que eu mande uma mensagem para os pais? Isso. Eu tinha até, antes da gente começar aqui, nós estávamos conversando, eu falei sobre o Salmo 127:4, né? Que como flechas nas mãos do guerreiro, ou nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Então, isso para mim é muito forte, é uma responsabilidade muito forte, né? Então, como flecha é o meu filho nas minhas mãos como guerreiro. Então, o que me faz entender isso, e o que eu passo para os pais, é que nós somos apenas um instrumento, né? Os nossos filhos são de Deus, Deus já sabia o que eu seria antes mesmo de eu nascer,
e Deus com certeza já sabe o futuro todo do meu filho antes mesmo dele ter sido gerado. Agora, cabe a mim, como pai, a responsabilidade de lançar o meu filho literalmente como uma flecha, esticar o arco até onde for necessário para poder lançar ele para um destino profético, para um destino de hombridade, né, de caráter e um destino de fé, né, em Cristo. Eu acho que essa minha responsabilidade é a responsabilidade de todos os pais. O legado que a gente pode deixar não é um bem material, né? O legado que a gente pode deixar é realmente uma história de vida ligada a um caminho futuro para os nossos filhos. Então, a cada dia eu tenho que fazer algo diferente e melhor. Como nós falamos, nós vamos errar? Vamos errar, com certeza. Mas tentar mais acertar do que errar, para lançar essa flecha com destino profético, que são os nossos filhos. Top. Esse é o meu compromisso perante Deus. Maravilha. Cara, é isso, né? Lançar, eu anotei aqui Salmos 127, 4. Vou refletir mais sobre ela, porque faz total sentido, né? Imagina que se o seu filho é sua flecha e você é o guerreiro e você tem que lançar ele o mais longe possível e com direção, com foco. Com direção, com foco. Né? Será que, né, eu posso colocar isso, o meu propósito, né? Será que isso está ligado com o meu propósito? Não. Eu como pai, eu não vejo pensando como pai, eu não vejo um outro propósito a não ser esse. Você realmente lançar o seu filho com direcionamento, né, com foco, para uma vida profética. Né, uma vida realmente que ele seja um imparável, né, como nós temos lá nosso grupo de homens imparáveis lá. Então, é isso, é transformar ele, ensinar ele o caminho do bem, a ele ser realmente um homem imparável, um esposo imparável, enfim, ser um homem de honra. Top. Essa é a minha missão, meu propósito. Cara, podcast foi top, olha, gente... Foi rápido e bom. Já me fez até chorar, eu achei que eu ia vir aqui só para dar risada. Eu achei que ia só dar risada, já veio chorar aqui. Eu acho que foi um podcast, sim, maravilhoso, né, com bastante sentimento, bastante dicas, né, como ser pai, como passar um pouco da imagem, né, da figura do pai que trabalha no comércio exterior, porque tem muita gente que tem essa vontade, né, de começar a importar, de como é ser importador, né, tentar ser um pouco mais competitivo no mercado. E hoje, cara, tu só vai ser competitivo no mercado ou se tu tem um serviço muito bom, se tu atuar na área do serviço assim, fora da curva, descobrir algo novo. Se tu partir na área de produto, cara, é importação. Ou tu vai importar o produto acabado, ou tu vai importar a matéria-prima. Então, o comércio exterior ele está muito ligado na solução de problemas. Então, ou você dá uma solução para o seu cliente, ou ele procura outro. Por mais que ele queira produto, desenvolver produto, comprar, vender, não importa. O comércio em si, ele precisa de pessoas que tragam soluções. Então, é isso que a gente tem que se empenhar ao máximo, né? De tentar solucionar os problemas dos clientes para poder gerar frutos, né? Nesse relacionamento entre prestador de serviço e o adquirente desse serviço, né? Então, pessoal, é isso aí. Queria agradecer a todos e finalizamos mais um podcast. Muito obrigado. Obrigado, Andrei, e vamos marcar aí a terceira. Pedir a música. Vamos chamar o Tadeu Schmidt lá para... É verdade. Obrigado, Alisson. Obrigado, Tuane, por mais essa oportunidade e tamo junto.